Renata. Daniela Dias está aqui no estúdio há quase 3 dias. Ela está numa matéria analisando o portal da transparência da Assembleia Legislativa do Rio, pegando detalhe por detalhe para trazer agora uma reportagem exclusiva falando sobre os aluguéis de carros dos 45 deputados da Alerj. O que você pôde observar analisando esses números, Dani? Agatha, dos 70 deputados da Alerj, 45 gastaram o equivalente a R$ 417.640 com aluguel de carros, justamente no mês de abril, né, mês de pico da pandemia. Esses dados estão todos aí no portal da transparência da Alerj, um levantamento exclusivo nosso que eu fiz em conjunto com Pedro Dobal. Desses, 8 parlamentares usaram mais dinheiro público em abril, como eu disse, mês de pico da pandemia, e de sessões virtuais do que em fevereiro, quando ainda precisavam comparecer principalmente ao plenário da casa. Entre eles estão Bruno Dauaire, do PSC, Felipe Poubel, do PSL, Giovanni Ratinho, do PROS, Rosenberg Reis, do MDB e Valdeci da Saúde, do PTC. Nessa lista estão ainda os ex-deputados que assumiram os postos por serem suplentes dos parlamentares que estavam afastados aí após serem presos na Operação Furna da Onça. São eles Bagueira, do Solidariedade, e Samuel Malafaia, do Democratas. Temos ainda Gil Viana, do PSL, que também teve mais despesas em abril, mas lembrando que o deputado morreu no mês seguinte, vítima de Covid-19. Bom, para a gente exemplificar um pouco desses carros alugados, entre eles estão Corolla, Hilux e Jeep Compass, que são alguns desses veículos de luxo preferidos pelos parlamentares. Muitos dos automóveis, Rodolfo, são blindados e alugados em mais de 15 locadoras que têm localizações que variam entre a região metropolitana do estado até a zona oeste da capital fluminense. Então, claro, existe uma diferença de preços por conta da localização dessas locadoras. No período da pandemia, enquanto alguns parlamentares aumentaram os gastos, outros 35 mantiveram os valores estáveis, se a gente comparar aí fevereiro com abril. Mas o campeão de despesas é, mais uma vez, o pré-candidato à Prefeitura do Rio, Rodrigo Amorim, do PSL. Ele que na semana passada, Rodolfo, já era o campeão de despesas com gastos com combustíveis, né? Bom, com aluguel de carros, são R$15 mil usados mensalmente no aluguel de um Toyota SW4 e um Corolla XEI, ambos blindados. O então deputado Sérgio Lobac, do PSC, que também era suplente, assumiu por um tempo aí o posto na Alerj, não alugou carro em fevereiro, mas em abril ele resolveu alugar. Ele alugou uma Hilux de cabine dupla pelo valor de R$6.500. Bom, para a gente explicar também mais uma vez, esse aluguel não é irregular, não é ilegal, está dentro da lei porque faz parte daquela verba de gabinete que a Alerj disse que foi aprovada no valor de cerca de R$26.800, justamente para, segundo a Assembleia, reduzir os gastos dos deputados. Dos 45 parlamentares, só 2 reduziram os gastos durante a pandemia, são eles Mônica Francisco, do PSOL, e Sérgio Fernandes, do PDT. As respostas, Rodolfo, a gente procurou a Alerj e eles disseram que a casa não paralisou as atividades durante a pandemia e que cada deputado é responsável pela escolha da locadora e do modelo do carro que pretende usar. Mas, segundo a Assembleia, em 2018, quando houve a suspensão desses carros oficiais da Assembleia, a frota oficial era do modelo Nissan Sentra, um modelo bem abaixo até, porque até então era um modelo de 2014, um modelo abaixo dos atuais alugados pelos deputados, Jeep Compass, Hilux e também Corolla. Em nota, a assessoria do deputado Rodrigo Amorim disse que o parlamentar já recebeu ameaças de morte e que, por isso, ele precisa ter 2 carros alugados e ele tem um terceiro ainda que não é blindado. Já a assessoria de Felipe Poubel disse que o gasto com aluguel de carros aumentou em abril porque o deputado passou a utilizar um novo veículo, um veículo aí com mais espaço nesse mês. E aí também a assessoria do deputado Bagueira, do então deputado Bagueira, se limitou a dizer que a diferença de preços entre fevereiro e abril se refere ao modelo e ao tipo do veículo. Os demais deputados citados não responderam aos questionamentos. No nosso site a gente tem a lista completa, bandnewsfmrio.com.br, dos 45 deputados que utilizam essa verba de gabinete para o aluguel de carros e que continuaram usando em abril. A gente procurou os 45 deputados e a gente segue esperando a resposta de todos eles. Nessa verba da Assembleia Legislativa, antes de tratar do caso em si aí desses carros, o que acontecia lá atrás? Pega o exemplo da tua casa. O pai chega e fala pro filho assim, olha só, você gastou 5 mil com festa, você gastou esse mês mais 5 mil com carro, você gastou mais 10 mil com parques com os seus amigos e mais outros 10 mil com viagens, filho. Ai, eu não gostei. No total você gastou 30 mil.
Então vamos fazer o seguinte, já que você tinha uma verba separada para cada uma dessas coisas que eu te dava, pagando cada situação dessa diferente, era o caso da Alerj, ele tinha um montante maior do que esse dinheiro hoje de 26.800, ele era maior e ele tinha carimbo, tipo dar um carro como dava esse carro aí citado pela Dani na Assembleia Legislativa aos deputados. Não, então, filho, não gostei, 30 mil não. Então vamos fazer o seguinte, você vai na verdade ganhar um montante, filho, de 26.800, mas não precisa mais ficar separado por caixinha, festa, carro, parque, viagem. Gasta como Você quiser. pega o 26 e pode fazer o que você quiser. Se for os 26.800 com viagem, filho, pode. Com carro, se você quiser pegar uma Ferrari, pode. Então eu diminuo, aí você vai pegar, em tese, realmente você fala assim, pô, eu vou ter uma economia. Mas em compensação, você não tem mais as caixinhas e o cara faz o que quiser com o dinheiro. O filho no caso do pai e os deputados no caso da Assembleia Legislativa. Aí no meio de uma pandemia, onde os caras estão trabalhando menos, onde o Estado está quebrado, onde deveria, mas a Alerj devolver o dinheiro que devolva mais. Os outros poderes não estão devolvendo, só a Alerj, os outros têm que devolver e ser criticados por isso. Mas no meio desse cenário todo, os caras estão pegando Hilux, os caras estão pegando, sei lá, não sei o que lá, W4, o outro Jeep Compass. Cara, é impressionante. Eles não têm o menor bom senso. É uma gastança generalizada com o nosso dinheiro, onde você consegue até enxergar, como enxergou a Dani no levantamento junto com o Pedro, para poder trazer essa informação aqui na Band News FM, mas a verdade é que a gente não gostaria de pagar nada. A gente Isso. não concorda com os Isso. 26.800. Isso. Não tem que ter carro. Nem frota da Alerj, nem alugado. A gente, uma discussão séria a esse respeito, quem deveria ter direito a carro oficial por motivo de segurança? Autoridade. Chefe do executivo, presidente de poder. De resto... Ou eu só acrescentaria aí, Andreasa, se você tiver uma investigação da Polícia Civil e Ministério Público dizendo fulano de tal, porque tocou determinado trabalho, Tem porque, ameaça sei lá, contra si. tem ameaça que nós, isentos aqui da Polícia Civil, do que for, chegamos à conclusão na investigação que esse cara pode ser morto a qualquer Se momento ele não pelo tiver- trabalho parlamentar dele. Se ele não tiver carro. Esse é o ponto. Sim. Se ele não tiver carro, porque se ele tiver carro, eu acho que a polícia tem que fazer a segurança dele, sim, com todo cuidado, no carro próprio do sujeito. Entendeu? Como é em qualquer parte do mundo. O Rodrigo Amorim, eu até quero elogiar aqui o Rodrigo Amorim e o Felipe Pobel, não é? Foram os que responderam, não foi? Foram. Não, tem que elogiar. Quantos deputados são? São 45. 45. Quem nos respondeu? Só esses dois. Citados aqui só os dois na nossa lista que está no site, outros 5, cerca de 5 também Então, responderam. eu preciso dizer, olha, deram satisfação à sociedade eleitora, né? Apesar dessa imoralidade em que consiste esse aluguel de imóveis. Entendeu? Mas citando o deputado de modo geral, sem fulanizar. Você tem carro? Tem carro próprio? Tenho. É eleito, o seu centro eleitoral é o Norte Fluminense e a Assembleia na capital? Tudo bem. Então, a gente pode até discutir, eu aceito discutir, a gasolina, o combustível para esse automóvel, né? Porque, de fato, o sujeito é representante, precisa ir e voltar. Até aceito essa discussão sobre combustível, mas carimbado. Tem que carimbar. É isso aqui para combustível, não é essa verba aberta. E carro próprio. Acabar com esse negócio de aluguel de carro, já não tem mais a frota, mas continua o mesmo problema. Não dá. Isso é um convite. Isso é um convite à cultura da rachadinha. Isso é um convite que... Aliás, outra coisa que eu quero propor aqui, Rodolfo. Vamos parar de chamar esse troço de rachadinha, vamos chamar pelo que é. É peculato. É um crime. É isso. Só para acrescentar, Rodolfo, Vergonha. vocês estavam falando sobre a verba que realmente é aberta, né, segundo aprovada, quando foi aprovada no ano passado, em março, se não me engano, do ano passado, ela foi aprovada para os gastos de gabinete dos deputados. Dando uma olhada nessa questão da locadora, né, e dos aluguéis dos carros, eles usam inclusive essa verba para impulsionar a publicação nas redes sociais. Então, eles têm uma publicação, por exemplo, ajudei na inauguração ou fiscalizei um hospital de campanha, por exemplo. E aí, para impulsionar, para atingir mais pessoas nas redes sociais, eles pagam a rede, normalmente Facebook, para que essa publicação atinja um público-alvo e atinja mais pessoas pode, do que o Dani? normal. Pode isso?
Bom, moralmente a gente sabe que Não, mas digo, a regra autoriza que esse dinheiro seja usado para isso? A regra expande para gastos necessários para o gabinete. É Pra- como se fosse uma necessidade. É como antigamente fazia, que eu já achava muito bizarro, o gabinete fazendo informativos, jornalzinho, em tempos pré-históricos, analógicos, para divulgar as realizações do gabinete. Né? Seria isso transformado à internet. Não pode isso, gente. Isso não pode. Isso tem que ser melhor cercado, o uso desse dinheiro. É muita grana, gente. R$26 mil por mês É uma de verba de barbaridade, cara. gabinete. E as pessoas passando fome. Pelo amor de Deus. Milhões e milhões de desempregados. Afora o salário do cara. E Afora o 25.500. salário. Entendeu? Olha isso, gente. Quem é? Isso. No Brasil É um hoje, escárnio. quantos executivos? Iniciativa privada, quantos executivos no Brasil tem esse conjunto de regalias? Sem estabilidade, né? É. Bom, no caso eles têm ali tem mandato, isso. mas assim, enquanto estão no mandato tem a estabilidade, sem ter nível de entrega, sem ter meta, sem ter nada. Se o cara apresentar um projeto, mesmo assim de nome de rua, ou medalha ao mérito do não sei o que, não sei o que lá, do Palácio Tiradentes, o cara continua ganhando. Não tem essa, não precisa. Entendeu? Não precisa ter que ler um monte de página em 3 dias para poder não pedir vista de um processo. Não precisa. É tocar a vida. Agora, tem um monte de gente, como disse aí o Andreasa ontem, como o Rodrigo Amorim, que veio prometendo ser a nova política. Ora, desse jeito, usando carro, gastando como se gasta e com esse tipo de comportamento, a pergunta fica, é essa a nova política? É isso que vocês vendem como a nova política? Vocês acham que é isso que a sociedade quer em termos de comportamento? Porque a nova política, para quem está do outro lado, que é o eleitor, é a política que se abstém desse tipo de gasto, é a política que combate esse tipo de comportamento, é a política que vai para o plenário para ir contra o status quo na Assembleia Legislativa, é a política que vota contra deputados poderem assumir o seu mandato depois de terem sido acusados de coisas graves. É uma política que vem realmente para limpar, para seguir a ética, seguir um mandato probo. Não esse tipo de coisa que só perpetua e dá sequência a tudo que a gente sempre viu, criticou e que a população tem nojo. Mas, infelizmente, continua. R$26.800. Os caras andando, os malandros andando de Hilux, de Jeep, não sei das quantas, e a população aí pedindo dinheiro no sinal, esmola para sobreviver. É uma piada.